Olá pessoal, então meu nome é Magno Rodrigues, sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos de Mogias e a gente, junto com os missionários, tivemos a ideia de montar um canal e neste canal compartilhar testemunhos, experiências de conversão, experiências engraçadas dos missionários, dos membros da igreja, para que as pessoas assim pudessem vir a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, né? E conversando com os missionários, eu pude conhecer o Helder Rodrigues, né? E combinei com ele dele vir aqui em casa para gravar testemunho, experiência da conversão da família dele, como a família dele conheceu a igreja. Eu achei uma experiência muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. E está aqui conosco hoje a primeira pessoa a compartilhar uma experiência com vocês nesse canal de conversão. Ele vai contar um pouco da história de como a família dele conheceu a igreja e também história da vida dele, né? Como ele conheceu a igreja de Jesus Cristo e como ele tem sido abençoado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, aqui está o Helder Rodrigues, ele vai falar um pouco para vocês sobre a história de conversão dele e da família dele, né? Fala pra gente, Helder Rodrigues, como você conheceu a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Então, eu conheci a igreja, né, através dos meus pais, especialmente da minha mãe, né? A minha mãe, ela conheceu a igreja no ano de 78 em São José dos Campos, interior de São Paulo. E ela conheceu a igreja através de duas sisters, nos anos de 1978, ela tinha 16 anos. E ela tinha muita curiosidade, né? Porque na família dela, ela tinha 9 irmãos e cada um era de uma denominação. E ela sempre buscava, né, saber mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E ela conheceu através das sisters. Sisters são as missionárias da igreja, né? Sim. Para vocês que não são membros da igreja e estão vendo esse vídeo, sisters são as missionárias. E ela acabou, né, se afiliando na igreja, né, se batizando, né? E nisso ela conheceu o meu pai, né? E o meu pai não era membro, né? Então ela propôs para ele, né, se ele quisesse algum relacionamento com ela, ele tinha que conhecer a igreja. E ela fez algumas metas com ele, e ele se batizou na igreja. Primeiramente ele não tinha aquele testemunho forte, né? Foi mais pela paixão que ele tinha por ela. Então foi interessante por causa que quando eles se casaram, meu pai recebeu as ordenanças da igreja, e eles mudaram para Minas, Itajubá, Minas Gerais. E lá não tinha igreja. Então ela foi e sentiu falta da igreja, né? Que ela só ia quando ela ia para São José. E ela foi pedir autorização para o presidente da missão, na época era o presidente da missão do Rio de Janeiro. Pediu autorização para poder se abrir um ramo, né? E para poder abrir um ramo tinha que ter algum lugar, né? Então foi usada a minha casa, né? A casa dos meus pais, para ter as reuniões aos domingos, né? E nisso o presidente da missão enviou 6 missionários. E no começo até a igreja estabelecia, ter um grupo forte, né? A gente alugou uma casa. Eles moravam lá em casa e dormiam, e sempre foram muito abençoados, né? Porque foi uma época que não faltava nenhum tipo de alimento, né, para eles, e teve total apoio. Sempre tinha pessoas doando cestas de verduras, sacos de batata, leites. Então realmente o Evangelho de Jesus Cristo, Deus proporciona um caminho, né? Porque quando nós somos fiéis a Ele, e estão dispostos a cumprir os mandamentos, Ele realmente prepara um caminho. E hoje eu sou grato por ter nascido de bons pais, de ter conhecido a igreja e de ter recebido essa minha conversão, né? Mesmo nascido na igreja, chegou uma certa idade que eu tive que buscar meu testemunho por mim mesmo, né? Quer dizer que foi sua mãe que ligou para o presidente da missão e pediu para que a igreja, ela pediu uma autorização para que ela começasse a igreja lá em Itajubá. Isso. Em Minas Gerais. No ano de 92, quando eu era apenas um neném, né? E a igreja começou lá, foi muito bom, cara, porque a gente sentia aquela presença forte, né? Eu não lembro porque era apenas um recém-nascido, mas isso marcou a história dos meus irmãos, né? Eles veio convivendo, né? Um quarto era usado para ser sociedade de socorro, outro quarto primário, a sala maior era sacramental, então isso interagiu, né? Os vizinhos, os parentes, todo mundo indo conhecer a igreja. Os meus pais e os membros recém-conversos já faziam o papel missionário, saíam com os missionários, né? Então foi muito bom, foi uma experiência espiritual que marcou a vida da minha família e de todas as pessoas que estão lá, né? Até hoje lá ajudando no crescimento, ainda é um ramo
mas é um ramo já com uma frequência de 40, 50 pessoas, né? Já tem uma casa alugada, centralizada bem no centro de Itajubá. E Quer dizer que hoje os membros não se reúnem mais na sua casa? Não. A igreja alugou um lugar onde eles se reúnem neste lugar. Bem no centro de Itajubá, uma casa bem grande, que tem uma estrutura muito boa, né? E está progredindo. Porque em Minas, mesmo que tem muita tradição da igreja, né? Das outras igrejas, mas sempre está buscando proclamar o evangelho, né? Muito bom. E você está na missão há quanto tempo já? Eu sou novo na missão, né? Acabei de sair do meu treinamento missionário. Tenho 4 meses de missão. E eu vim um pouco mais tarde para a missão, né? Como eu falei, né? A igreja, quando começou lá em casa, eu era recém-nascido. Então eu tenho 26 anos, fiz 26 anos na missão. Mas isso foi uma das escolhas, né? Que eu demorei para fazer um pouco, né? Para vir para a missão. Fui chamado no último gongo, né? Como se diz, mas é um privilégio estar aqui e poder proclamar o evangelho do Senhor. Sempre buscar fazer o meu melhor, né? E o que você tem achado da missão, esse tempo que você está na missão? O que eu tenho achado é que realmente o Evangelho de Jesus Cristo. E a gente está sempre focado no mesmo objetivo, no mesmo propósito, né? Que é convidar as pessoas a virem, viver o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho é perfeito. E nós temos que focar nele. Ele é realmente, como as Escrituras falam, ele é a pedra fundamental da esquina, né? E que não há outro caminho, né? Para a gente voltar a morar na nossa casinha, né? O nosso Pai Celestial. Já teve a oportunidade de encontrar uma pessoa e começar a ensinar e levar ela até o batismo? Já, na minha antiga área, lá na Zona Norte protegida, teve um dia eu com meu companheiro americano, Elder Rodley, a gente estava jejuando, né? Para que nós possamos encontrar esse eleito. E certo dia, fazendo contato na rua, nós encontramos 2 jovens, conversando e fomos fazer contato com eles e já logo fizemos um convite para ir conhecer a igreja. E naquele exato momento foi um contato assim, meio relâmpago, né? Muito rápido, eles estavam com pressa e eles falaram para a gente passar na casa deles. Só que a gente, na correria do dia a dia, muitas pessoas que a gente faz contato, naquela semana a gente não passou na casa deles. Nós fomos passar na casa deles na outra semana. Ó, a gente passa na outra semana, a mãe deles falaram que na semana passada eles estavam esperando a gente, já pronto para ir para a igreja. Que legal! Então aí o que nós fizemos? Nossa, a gente não pode perder mais tempo, né? Aí trabalhamos firme com aquela família especial, que é a família Oliveira Rodrigues, né, de Votuporanga, Zona Norte, bairro Sarney, e na Zona Norte de Natal, né? Foi uma família muito especial, que teve o batismo, né, de um rapaz e do primo dele, né, Pedro e Cauã. E agora, esse mês, fiquei sabendo que o irmão dele também vai ser batizado. O Gabriel, muito bom de ver que a família está realmente sentindo que a Igreja de Jesus Cristo está aqui na Terra, né, restaurada. Muito bom. Legal. E o que você falaria para alguém que está pensando em servir missão ou até mesmo estar recebendo a visita dos missionários hoje? O que você falaria? As pessoas que estão recebendo os missionários, que realmente eles não possam ponderar, né? Que realmente que eles estão buscando a Jesus Cristo o caminho, realmente que esses jovens são pessoas representantes de Jesus Cristo. Que eles têm uma grande responsabilidade de proclamar o Evangelho. Que eles possam realmente abrir a porta para eles e possam parar para ouvir a mensagem que realmente nós levamos às pessoas. Que é uma mensagem de esperança, né? Uma esperança que Deus nos proporcionou um caminho de volta para casa. E para esses jovens que estão querendo servir uma missão, para que eles realmente possam preparar com toda a mente, coração e com toda a força, né, que vem de nós missionários, mas que vem também do céu, né? Que Deus nos prepara. E Ele quer que nós cumprimos esse mandamento, né? Essa responsabilidade maravilhosa que nós carregamos, de sempre estar disposto a servir o próximo. Não tem outro melhor exemplo de servir o próximo servindo uma missão de tempo integral, né? E não proclamar esse evangelho que muitas pessoas ainda não sabem. Mas... Muito bom, Helder. Agradeço a você por você compartilhar a sua experiência pessoal
de conversão da sua família e também sua experiência como missionário, né? E para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, a gente vai poder compartilhar mais na frente o testemunho e a história de conversão do Helder Moraes, que é o companheiro do Helder Rodrigues. E vocês que têm o desejo de compartilhar sua experiência pessoal de como você conheceu a igreja, podem entrar em contato comigo, até mesmo com os Elders de Planalto, que a gente vai aí na sua casa marcar um encontro para gravar sua experiência e compartilhar com outras pessoas. Nós não sabemos com que frequência vamos compartilhar, mas sempre que vocês tiverem interesse em compartilhar, nós vamos aí gravar voluntariamente, sem nenhum fim lucrativo, só para que as pessoas possam conhecer a experiência espiritual das pessoas e assim serem edificados e quererem conhecer mais a Igreja de Jesus Cristo, né? Então, por hoje é só. Um abraço a todos.